Santa Missa. Pela alma da Valdenice Braz da Silva, 1 ano de falecida, e pela alma do Antônio Almeida. Também pela alma da Adelaine Chaves Campos, 7º dia de falecida. Pela alma do Germano Franzoni, 10º dia de falecimento. Também pela alma do Adelino Cardoso de Lima, 4º mês de falecimento. Pedido de saúde e ação de graças a Deus, do Guilherme de Almeida, bispo, da Ana Carolina Pereira da Silva e do Edésio Teodório dos Santos. Sexto domingo da Páscoa. Nesta Eucaristia, somos convidados a voltar nossa atenção ao dom do Espírito Santo para que nos guie em meio aos desafios da vida. O Espírito nos educa na lógica do Evangelho, ensinando-nos a recordar-nos tudo que o Senhor Jesus nos disse. Proclamados peregrinos da esperança, por este ano jubilar, glorificamos nosso Deus, fonte de graça e bênçãos, deixando-o agir em nós, para que em toda a terra se conheça o seu caminho. Convido a toda a Assembleia a ficar de pé e vamos receber a procissão de entrada. Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e deste homem, o homem fim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou, e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão do seu sangue, graça e paz vos sejam concedidos abundantemente. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato penitencial, fazendo breve revisão da semana que passou, queremos suplicar ao Senhor o precioso perdão diante das falhas e pecados que cometemos. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e um dia nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com a dor
esses dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras o mistério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Contemplemos a ação do Espírito Santo que ilumina os desafios pastorais e nos recorda os ensinamentos de Jesus, a fim de que em nossa face resplandeça sua graça e sua bênção. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns dos outros fossem a Jerusalém para tratar desta questão, como os apóstolos e os anciãos. Então, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindo do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então, decidimos de comum acordo escolher alguns representantes e mandá-lo até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitiram a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: obter-se de carne sacrificada aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem.
exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo no céu de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como um brilho de jaspe cristalino. Estava cercado por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado ocidente. As muralhas da cidade tinham 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós vivemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada.
Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Sexto domingo do tempo da Páscoa, o tempo pascal vai chegando à sua conclusão e assim nós vamos reconhecendo a presença do Cristo ressuscitado em nossa vida, em nossa caminhada, reconhecendo a presença do Senhor ressuscitado na Assembleia orante, na Assembleia reunida, celebrando a Eucaristia. Reconhecemos a presença do Cristo ressuscitado na palavra que a cada um de nós foi dirigida. A liturgia vai também nos colocando, queridos irmãos e irmãs, diante dos grandes mistérios da nossa salvação. E como vimos nesse trecho do Evangelho segundo João, as palavras de Jesus têm um tom de despedida. De maneira pedagógica, a liturgia também já vai preparando o nosso coração para a festa do próximo domingo, a Ascensão do Senhor. Por isso, o tom do Evangelho é um tom de despedida da parte de Jesus. No entanto, o contexto dele é o contexto da última ceia, mas as palavras cabem muito bem, como expliquei, tendo em vista a próxima celebração litúrgica que nos aguarda, a festa da Ascensão do Senhor. Detenhamo-nos nas palavras do Senhor nesse Evangelho. Aos seus discípulos, Jesus diz, e a cada um de nós nessa noite também, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Opa, aqui tem novidade. Aqui reconhecemos algo grandioso e maravilhoso. Esse Deus que quer fazer de nós a sua morada, o seu templo, a sua habitação. Olha só que coisa surpreendente. Às vezes, quando nos referimos à igreja, dizemos assim, vamos à casa de Deus. E no trecho do Evangelho que acabamos de escutar, Jesus está falando que a primeira casa onde Deus quer habitar é no nosso coração, é na nossa vida. Se vamos à casa de pedra buscar a Deus, não podemos nos esquecer que nesta casa de carne e osso, o Senhor também quer habitar. Não podemos afastar uma realidade da outra.
E isso é muito significativo, porque nos tempos de outrora, Israel reconhecia a presença do Senhor na tenda de reunião, diante da Arca da Aliança. Séculos mais tarde, a presença do Senhor vai ser reconhecida no antigo templo de Jerusalém. Porém, agora, entre Deus e o seu povo, existirá a casta sacerdotal. E no Evangelho de hoje, no contexto da última ceia, Jesus está a dizer que cada um que guarda a sua palavra, que o ama, torna-se um templo do Senhor. São Paulo depois, em uma das suas cartas, vai refletir da mesma maneira. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Então é isso muito bonito. Realmente é algo revelador e impressionante em nossa fé. O Senhor continua falando aos seus discípulos e a cada um de nós, e agora ele se refere ao defensor. Defensor com D maiúsculo. É o Espírito Santo que será enviado do Pai, com a função de tudo ensinar e de tudo recordar. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem ao nosso encontro para tudo recordar e para tudo ensinar. Para além de manifestações extraordinárias, que muitas vezes se busca em se tratando do Espírito Santo, Jesus, nesse Evangelho, fala da função sutil que o Espírito Santo tem. Recordar e ensinar tudo aquilo que Jesus já havia revelado. Não para por aí. Nas suas palavras de despedida, Jesus também fala da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Porque nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, a suposta paz dada pelo mundo, pelas nações, pelos poderosos, é uma paz de fachada, uma paz que gira em torno de interesses econômicos e tantos outros. A paz que Jesus oferece não se confunde com essa suposta paz, porque é algo que vem de dentro do ser humano, é algo que começa a partir do coração do ser humano, é algo oferecido pelo Senhor e que toca profundamente a nossa alma, o nosso ser. E por fim, o Senhor diz aos seus discípulos que voltará para o Pai e que assim todos deveriam ficar alegres, pois ir para o Pai não significa se afastar dos seus, mas ao contrário, de maneira misteriosa e maravilhosa, é uma forma de presença do Senhor. Quantos ensinamentos e quantas revelações para o momento de ceia, para o momento de janta que Jesus, enfim, teve com seus discípulos. E na primeira leitura, encontramos Paulo, Barnabé, envolvidos numa situação conflitiva na comunidade. Se vocês prestaram atenção na leitura, perceberam que houve até mesmo bate-boca e gritaria na comunidade. Por qual motivo? O texto nos mostra. Acontece que um grupinho que saiu da Judéia, um grupinho de judeus convertidos ao cristianismo que havia saído da Judéia, foram até a comunidade de Antioquia para encher a cabeça dos cristãos convertidos do paganismo de muitas minhocas, de muitas coisas que não tinham nada a ver. E assim gerou um
tumulto na comunidade. Por quê? Porque esse grupinho de judeus convertidos ao cristianismo exigiam que os que vinham do paganismo, ou seja, de outras nações, antes de abraçarem a fé cristã, se tornassem discípulos de Moisés, ou seja, se curvassem diante das tradições mosaicas, como o texto mesmo diz, inclusive praticando a circuncisão. E assim, algo de muito estranho acontece na comunidade. Paulo e Barnabé não concordam com esse tipo de fala. E como o texto diz, realmente foi um perrengue danado. E aí o que fazer diante desse impasse? Eles recorrem à comunidade de Jerusalém, à comunidade originária, exatamente para buscar instrução, para buscar orientação. E é como o texto nos diz, depois dessa comitiva ir ter com a comunidade de Jerusalém, a comunidade de Jerusalém prepara uma carta que deve ser lida lá na comunidade de Antioquia, instruindo e esclarecendo sobre o que, afinal de contas, é o essencial na fé cristã. E lá no final do texto de hoje, então, nós lemos: porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis, abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Pronto. Isso é o que deveria ser observado por todos. Agora o restante, as minúcias da lei mosaica e todas as outras exigências, isso não. A comunidade de Jerusalém precisou se pronunciar sobre algo que estava realmente gerando muito desconforto na comunidade de Antioquia. E assim a gente percebe, queridos irmãos e irmãs, dentre tantas lições nesse texto, que certamente, diante dos impasses nas nossas comunidades, o melhor não é resolver as coisas com a cabeça quente, no calor das emoções, mas é realmente procurar o discernimento, a oração, o auxílio do Espírito Santo, numa palavra que possa realmente edificar, trazer luz para aquela situação, como aconteceu então no texto que nós acompanhamos. E por fim, com exceção do Salmo responsorial, a liturgia da palavra termina com esta bela leitura do livro do Apocalipse de São João. Se alguém até então tinha medo de ler o Apocalipse, talvez esse capítulo 21 vai significar uma motivação para não ter medo desse texto. Ao contrário, vocês notaram que visão maravilhosa nos é apresentada nesse trecho do livro do Apocalipse? O visionário São João recebe uma revelação impressionante, uma revelação a respeito das últimas realidades do ser humano, da existência do ser humano. Ele está falando da cidade santa, Jerusalém, que desce de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus, assemelhando-se inclusive a uma pedra preciosíssima de jaspe cristalino. É uma cidade fortificada, com portas, 12 portas, para tudo quanto é lado, no sentido de mostrar a acolhida, o acesso a essa cidade santa. E o texto ainda diz que nessa cidade não existe templo, nessa cidade não existe o sol, nessa cidade não é necessário a lua, porque o brilho dessa cidade, a luminosidade dessa cidade vem da glória de Deus e o Cordeiro é a sua lâmpada. É uma descrição assim
que valeria a pena até pintar num quadro, não é? Porque revela, como nós falamos, as últimas realidades que nos esperam. Quem não quer conviver, morar para todo sempre nessa cidade onde não existe dor, não existe violência, não existe desigualdade, não existem injustiças, só existe amor, amor, luz e paz. E é bonita essa revelação, se considerarmos que São João recebe tudo isso de Deus no momento em que os cristãos estão sofrendo terrivelmente com a perseguição do Império Romano. É um momento de muita dor, são cenários de horror que envolvem os cristãos naquele final de primeiro século, início do século segundo. Então, como ter esperança diante de uma realidade assim? Como falei, João é agraciado por essa revelação da parte de Deus. A cidade santa, que por fim vai se estabelecer em meio a todas as realidades de dor, sofrimento e morte. Queremos ir para lá um dia, sim ou não? Caminhamos nesse mundo, nessa esperança. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, render graças ao nosso Deus pela palavra que certamente nos instrui, pela palavra que nos apresenta novos horizontes, pela palavra que é para todos nós motivo de alento e de consolo também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em pé, professemos as verdades da nossa fé. Hoje temos o símbolo niceno-constantinopolitano. Vamos rezar em dois grupos. O grupo 1, os que se encontram ao lado da imagem de Cristo Rei. O grupo 2, os que estão ao lado da imagem ou das imagens de Nossa Senhora Aparecida e de São José. Eu inicio. Acompanhe no número 10. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Preces da Assembleia. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas preces a Deus nosso Pai, que nos inspira na paz verdadeira e nos garante a presença do seu Santo Espírito. Digamos: nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que a Igreja, com a participação ativa de todos os batizados,
animada e sustentada pelo Espírito, que renova todas as coisas, rezemos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que as autoridades públicas promovam na sociedade os fundamentos para uma convivência pacífica, justa e fraterna entre todos, rezemos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que as pessoas que perderam a fé sejam iluminadas pelo Espírito Santo e retornem o caminho do Evangelho, rezemos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Para que as comunidades que professam a fé no Cristo ressuscitado sejam portadoras da paz que supera os conflitos e as divisões, rezemos ao Senhor. Nós vos rogamos, Senhor, ouvi-nos. Acolhei, ó Pai querido, as preces que confiantes os apresentamos, aquelas que foram pronunciadas, aquelas que também se encontram no silêncio dos nossos corações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística, preparação das oferendas, podem assentar-se. Aleluia, 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 aleluia. Nós ofertamos, irmãos, ao Senhor uma hóstia pura em seu louvor, e cantaremos com todo ardor. Aleluia, 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 aleluia. Recebe, ó Pai, esta nossa oblação, de nossas almas concede o perdão, por Jesus Cristo, que é nosso irmão. Aleluia, 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 aleluia. As nossas penas, o nosso labor, nossa alegria e nosso amor, por Jesus Cristo recebe, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, Senhor, nossas preces, com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificadas por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso É o Deus. nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós para nossa salvação,
revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Se comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Tarcísio, Bispo Coadjutor Joaquim, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Lembramos o 7º dia de Ardelaine Chaves Campos. Também o 1º ano de Valdenice Braz da Silva. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, Senhor, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos
por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Com amor e confiança, rezemos unidos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queiram assentar-se. Os que vão comungar devem comungar na frente do ministro. Cantemos.
Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Que não pratica o mal, maldade em sua vida, que não pratica maldade em sua vida. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Oxalá seja bem firme a minha vida, em cumprir vossa vontade e vossa lei. Se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Quero louvar-vos com sincero coração, pois aprendi as vossas justas decisões.
se me amardes, guardareis meus mandamentos, diz o Senhor, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, que convosco permaneça para sempre. Aleluia, aleluia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo, nos recriais para a vida eterna. Fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundi em nossos corações a força deste alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos paroquiais.
Coroação de Nossa Senhora. Venha participar desse momento de homenagem a Nossa Senhora, encerrando o mês de maio. Será no próximo sábado, dia 31, na missa das 9 horas da manhã. Todos estão convidados. Muito bem. E o Pablo entoou a Salve Regina. Agora a gente vai também entoar Rainha do Céu, alegrai-vos. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos merecimentos da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pelos merecimentos de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus misericordioso e fiel, esse Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e todas desejo uma semana repleta de bênçãos e de alegrias. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem